Salve! Senhoras e senhores, como diz o título deste vídeo, e teremos muitas semelhanças com os próximos daqui por diante, este vídeo tem a intenção de explicar o que é imaginado em cada frase dos patchwork. Estão todos prontos? Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Este ato é singelo, porém muito nobre, e para esta casa muito importante. Vamos começar com o início e o que é o mais evitado, o que não é aconselhável, aquele que o próprio autor evita aconselhar. É o último caso. Ao mesmo tempo é o primeiro a ser invocado. De quem falo? Do próprio Lúcifer. Antes, me permitam deixar claro o que pretendo fazer com estes vídeos. É justamente explicar os detalhes, as traduções, porque a tradução do inglês para o português, mesmo no livro, dizendo ali já traduzido, algumas frases não faz sentido, algumas frases não têm muito sentido, elas se perdem em algumas coisas. Se conferirem em alguns vídeos meus, tem algumas frases que são diferentes do livro, porque a tradução do livro ela é como se fosse a tradução feita pelo Google. É uma tradução muito robótica, não tem um contexto... Não vou dizer que é o correto, mas é o mais aproximado para o nosso entendimento português Brasil. Então, algumas palavras, alguns detalhes eu altero do livro. Tanto na descrição dos poderes do demônio, quanto no próprio patchwork em si, mas... desde já digo que os patchwork em si, as frases, são eventuais e por isso trago estes vídeos explicando os patchwork. A intenção é explicar o patchwork de cada demônio em si, não dos outros que leva ao demônio em questão, somente do demônio específico. Começaremos com o maioral, Lúcifer. Começaremos por ele e é o mais evitado, é o que deve ser mais evitado. Pois bem, vamos ao patchwork de Lúcifer. Você está em um deserto cheio de pedras. O que se imagina de um deserto cheio de pedras? Trarei algumas imagens, é verdade. Trarei algumas imagens, já está acontecendo aqui neste momento algumas imagens, para que fique mais simples na hora de imaginar, porque tem pessoas sim que têm algumas dificuldades para imaginar, projetar uma imagem que de repente nunca foi vista antes. Então trarei algumas representando cada frase. Tentarei, trazer algumas, porque algumas frases são realmente muito personalizadas, muito particulares. Então algumas coisas não vou conseguir trazer, mas o mais próximo eu trarei em questão de imagens, para que possamos utilizar estas figuras, essas imagens, em nossas imaginações, certo? Você está em um deserto cheio de pedras. Um deserto cheio de pedras pode ser um deserto em si apenas, um deserto com muitas pedras de fato, mas que pedras seriam estas? Tem algumas imagens. Qual é a imagem correta? Não há necessidade de algo engessado. Entenda que se você imaginou, se você projetou isso em sua mente e sentiu, é este então o caminho que te levará até o demônio. A segunda frase é: existem montanhas no horizonte.
A partir do deserto cheio de pedras que vocês imaginarem, ao olhar para o horizonte, a princípio, de acordo com a ótica, o deserto ele passa a ficar desfocado e o foco passa a ser as montanhas. Porém, as montanhas estão distantes, as montanhas são longe. Aparentemente, atravessando o deserto, teremos as montanhas. Pode-se imaginar montanhas, de fato. Pode-se imaginar pirâmides, porque diz montanha, mas e se sua perspectiva é imaginar pirâmides ao longe? Porque se você for reparar, antes tem um deserto. O que há em torno de um deserto? O que se imagina no deserto? Pirâmides. Não seria incorreto ou incomum imaginar que essas montanhas são pirâmides. Ok? Mas podem ser montanhas somente. Por que não? Muito bem. Passamos para a próxima frase. Você está na base das montanhas. É simplesmente você atravessou o deserto. Simplesmente. Você já não está mais no deserto. O deserto não é a distância entre você e a montanha. A montanha está na sua frente praticamente. Então você está na base das montanhas. Quando você está na base das montanhas, você olha para cima para enxergar a montanha em si. Passamos para a próxima frase. Lá, uma árvore seca, sua casca queimada. Quando ele se refere a lá, é uma distância não tão distante assim. Temos o visual da árvore. Talvez estejamos sim ainda na base das montanhas, mas se preferir, estiver a um nível mais elevado na montanha em si, a qual você vislumbrou na frase anterior, você pode sim estar numa distância acima, mas nada impede também de você estar na base da montanha e enxergar da base da montanha a árvore seca. E o que seria essa casca queimada? Temos imagens também. A próxima e última frase do Patchworking de Lúcifer. A prata escorre dos botões verdes da árvore. Metal líquido corre pelos galhos, endurecendo ao redor das raízes como gelo cintilante. Bom, imaginamos a árvore na frase anterior. É a mesma árvore, sim. Só que ela tem botões verdes. Ela é uma árvore seca. Isso mostra que devemos imaginar a árvore mais próximo nessa imaginação, nessa frase. Quando diz lá, na frase anterior, quando diz lá uma árvore seca, estamos olhando a árvore de longe. Quando diz que temos visão dos botões verdes da árvore, uma vez que anteriormente ela é vista como seca, e estamos vendo botões nessa próxima frase, isso quer dizer que não há botões a ser visto na distância anterior, porém, na distância agora desta frase, podemos enxergar os botões, o que indica que estamos próximo da árvore. Ainda que pequenos, imaginamos, né? Pequenos botões, isso significa que a árvore está voltando à vida. Ao chegarmos perto dessa árvore, imaginamos os botões nascendo novamente desta árvore. E destes mesmos botões sai metal líquido. E o que seria esse metal líquido que corre pelos galhos? Seria o mercúrio. Ele corre pelos galhos e endurece ao redor das raízes. Então, o mercúrio, ao chegar nas raízes, ele se torna endurecido, ele se torna como gelo cintilante. Mas o que seria esse cintilante? Seria como se fosse
água congelada de fato, porém você imagina com uma textura densa em cinza. Tendo imaginado tudo isso, é só dar prosseguimento ao rito. Se vocês acharam que uma ou mais pessoas possam se beneficiar com este conteúdo, compartilhe este vídeo. Avalie este trabalho com um like e comente livremente, a casa é de vocês. Considere se tornar membro aqui do canal. Opções nas abas de membros ou na aba de membro, enfim. Se inscreva no canal se não são inscritos e para não perder mais nenhum conteúdo como este, ative o sino de notificações e aguardem para os próximos vídeos.